Bom dia, bebês! Gente, hoje eu quero dar continuidade aos estudos do livro Amor, Liberdade e Solitude, uma nova visão sobre os relacionamentos do Osho, né? A gente tem falado nesse livro aqui direto ao longo dessa semana e da outra, né? Da semana passada. Olha só, quero ler para vocês a parte 4. Olha que interessante o que ele fala. Todos os esforços feitos para evitar a solidão falharam e falharão, porque eles são contra os princípios básicos da vida. Você precisa não de algo que o ajude a esquecer a solidão. Você precisa ficar consciente da sua solitude, que é uma realidade. E é tão belo experimentá-la, senti-la, porque ela é sua liberdade da multidão e dos outros. Ela é a sua liberdade do medo de ficar só. Olha que interessante essa frase, né? A solitude é a sua liberdade do medo de ficar só. A maioria de nós, a gente tem muito medo de ficar sozinho, então a gente fica usando as relações para a gente se anestesiar, para a gente fugir da gente mesmo, né? E quando você aprende a ficar bem com você, a ficar numa boa com você, porque você construiu uma vida interior rica, uma vida interior próspera, você para de usar as relações para você se anestesiar. E aí você percebe que a sua solitude é a sua liberdade, porque você percebe que você não precisa da multidão para você se sentir pertencente. Você aprendeu a pertencer a si mesmo. E esse é um dos treinos mais difíceis que a gente tem que fazer ao longo da vida. Olha só que interessante o que ele fala aqui no capítulo 14. Ele fala assim: a solitude é a sua natureza. O primeiro ponto a perceber é que, querendo ou não, você está sozinho. A solitude é a sua verdadeira natureza. Você pode tentar esquecê-la, tentar não ficar sozinho, fazendo amigos, tendo amantes, misturando-se à multidão. Mas tudo o que você fizer fica apenas na superfície. No fundo de você, sua solitude é inatingível, intocável. Um curioso fato acontece com todo ser humano. Quando ele nasce, a própria situação de seu nascimento começa numa família. E não existe outra maneira, porque o recém-nascido humano é o recém-nascido mais frágil em toda a existência. Aí olha o que ele fala aqui: o ser humano nasce numa família, entre seres humanos. Desde o primeiro momento, ele não está sozinho, portanto, ele adquire um certo padrão psicológico de sempre permanecer com pessoas. Em solitude, ele começa a ficar com medo, medos desconhecidos. Ele não está exatamente consciente de que está com medo, mas quando ele se afasta da multidão, algo dentro dele fica pouco à vontade. Quando está com os outros, ele se sente aconchegado, à vontade, confortável. Por essa razão, ele nunca vem a conhecer a beleza da solitude. O medo o impede. Por ter nascido num grupo, ele continua fazendo parte de um grupo. Gente, eu não sei se vocês já repararam nisso, mas muitas vezes, quando a gente está em grupo, né, a gente faz coisas que a gente não faria individualmente. A gente ri alto, a gente bagunça, porque o grupo, a multidão, traz uma certa ilusão de pertencimento, por causa desse padrão psicológico que a gente herda desde a infância de pertencer a um grupo. Só que se a gente está num grupo, né, antes da gente aprender a pertencer a gente mesmo, a construir uma vida interior rica, a se autoconhecer, esse grupo vai ser uma válvula de escape, a gente se perde nesse grupo. A gente se anestesia, a gente foge da gente mesmo, entende? Olha que interessante o que ele fala aqui, né? Ele fala: de repente a sua personalidade começa a se dispersar quando você fica sozinho. Este é o medo, a morte da personalidade. Agora você precisará começar a descobrir, precisará pela primeira vez perguntar quem você é. Você precisará começar a meditar sobre a questão: quem sou eu? E existe o temor de que você possa não ser absolutamente nada. Talvez você não seja nada, mas uma combinação de todas as opiniões da multidão.
nada exceto a sua personalidade. Ninguém quer ser nada, ninguém quer ser ninguém. E na verdade, todo mundo é um ninguém. O que significa ser ninguém? É justamente a morte do ego, a morte da personalidade que se dá na meditação, né? Inclusive, eu até recebi uma mensagem esses dias de uma moça que começou a meditar e ela falou assim: Gisele, eu tô com muito medo, porque eu tenho medo de descobrir coisas sobre mim que eu não tô preparada para lidar, né? E esse medo, ele vem do ego. O ego tem medo de morrer. E o que a meditação faz é justamente promover a morte do ego, promover a entrega, a conexão com a fonte, a conexão com o todo. Mas aí, né, gente, quando a gente começa a perceber que tá perdendo o controle, que o ego tá morrendo, a gente quer se agarrar nas relações. Porque a gente tem muito medo do que a gente vai descobrir nesse momento. E olha só que interessante o que ele fala aqui. Em sua solitude, você descobrirá o que é ser. E a partir dessa consciência de seu ser, o amor flui e muito mais. A solitude deveria ser sua única busca. Isso não quer dizer que você deva ir para as montanhas. Você pode ficar sozinho no meio da praça do mercado. Trata-se simplesmente de uma questão de estar consciente, alerta, de ser observador, lembrando-se de que você é somente seu estado de observação. Então, você estará só onde você estiver. Você pode estar na multidão ou nas montanhas, não faz diferença. Você é exatamente o mesmo estado de observação. Então, gente, por isso que só pode amar verdadeiramente a pessoa que encontrou o próprio centro. Porque a maioria das pessoas, como eu falei ontem, né? A maioria das pessoas, quando elas vão para uma relação, elas vão para fugirem de si mesmas. Elas vão motivadas pelo medo, pelo foco na escassez e não pelo amor. Então não é que a pessoa se trabalhou, conhece a si própria, aprendeu a deixar o ego morrer e ela tem tanto amor para dar que ela quer transbordar. E ela é uma pessoa que sabe ficar bem consigo mesma na própria solitude. Não, não é o caso da maioria. A maioria vai para o vínculo porque quer se anestesiar, tem medo do futuro. Ai meu Deus, e se quando eu ficar velho eu ficar sozinho? E se eu ficar para titi, se eu ficar sem ninguém? Então a pessoa é motivada a se relacionar por conta do medo, por conta de pressões sociais, entende? Olha só que bonito que ele fala aqui no final. Somente essas pessoas, as raras pessoas que permaneceram sozinhas em seu ser, em sua lucidez, em sua luz, que encontraram a própria luz, o próprio florescimento, o próprio espaço que podem chamar de lar, seu lar eterno. Essas raras pessoas são os imperadores. Todo este universo é o seu império. Elas não precisam conquistá-lo, ele já está conquistado. Ao conhecer a si mesmo, você o conquistou. Então, gente, um dos nossos grandes treinos é saber diferenciar a solitude da solidão. Porque a solidão, ela vem de uma carência profunda, de um medo da falta, de um sentimento de vazio. A gente sente solidão quando a gente não aprendeu a olhar para dentro, não aprendeu a pertencer a gente mesmo, né? Aí a gente fica querendo se anestesiar com as relações, com a multidão, com a ilusão de pertencimento dentro de um determinado grupo. A solitude não, a solitude não vem de uma falta. A solitude, ela é fruto de uma percepção, ela vem com a meditação, por exemplo, né? Quando você aprende a construir uma vida interior rica, você fica bem com você mesmo. Você pode compartilhar, mas não vai ser mais um desespero, não vai ser mais movido pelo medo, e sim pelo amor, entende a diferença? Então, minha sugestão é que você pare e se auto-observe. O que está te motivando a se relacionar com alguém? Seja uma amizade, seja um vínculo afetivo, né? O que está te motivando? É a carência, é o medo de ficar sozinho? Ou você tem tanto para dar, tem tanto amor para dar que você quer jorrar, você quer transbordar, você quer compartilhar, porque você construiu uma vida interior muito rica. Então para e observa, presta atenção em você, nos seus sentimentos. O que está te motivando a querer um vínculo? É a troca ou é a sugação?